Mais um ano que está chegando ao final, mais um ano novo que se aproxima. Nesse momento, como sempre ocorre, é hora da gente fazer um balanço do que ficou para trás. E nesse balanço, a gente não poderia deixar de incluir uma reflexão sobre a nossa parcela de contribuição para melhorar a sociedade. Até que ponto nós somos capazes de nos envolver num projeto social, de praticar gestos de solidariedade, de sermos portadores de esperança. No mundo como o nosso, nada deveria ter mais valor do que a solidariedade, a filantropia e o trabalho voluntário. Porque já não se cobra mais exclusivamente do governo uma ação que transforme a sociedade. Cabe também a cada segmento da comunidade trabalhar a favor do bem-estar social. Uma sociedade voltada para a melhoria da qualidade de vida é, sem dúvida nenhuma, uma sociedade mais justa. Que nesse final de ano cada um medite sobre a sua parcela de participação no mundo que se quer melhor. A solidariedade e o trabalho voluntário é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre esse assunto está no nosso estúdio. Bom, primeiro Cláudio Torinho Saraiva, bom senhor, presidente da FIA, que é a Fundação para a Infância e Adolescência. E Rubem César Fernandes, que é secretário executivo da ONG Viva Rio, está chegando já já. Você também pode participar. É só ligar para o telefone 527-3025, ou então nos passar um fax para o 527-3403, ou então mandar um e-mail para multirio@rio.rj.gov.br. E no centro da cidade, empresários se unem a um padre e distribuem comida e alegria para pessoas muito pobres. No vai e vem nervoso do centro do Rio, muita gente não percebe que entre os edifícios comerciais da rua Rodrigo Silva encontra-se a Capela de Nossa Senhora do Parto. O dia dedicado à Santa é 18 de dezembro. Como é próximo do Natal, o Papai Noel não pode faltar. Ele se apresenta na figura de um padre para comandar a comemoração destinada especialmente aos mais necessitados. Esta festa tem de tudo para reavivar a alegria, a fé e, sobretudo, a esperança dos seus participantes, na maioria sem teto, desempregados e mães sem maridos. Há 3 anos, o padre Marcos William é o capelão e conquistou empresários vizinhos que colaboram na distribuição de brinquedos e cestas de alimentos. Estabeleceu-se assim uma aliança que se fortalece a cada dia. Essa aliança ela é fundamental, porque nela nós percebemos a corresponsabilidade por parte da sociedade, no nosso caso aqui dos empresários, com uma causa tão importante do nosso país, a ajuda concreta, material àqueles que têm menos. E aí nós vamos experimentar a concretização da mensagem do Senhor, o amor que também deve proporcionar a realização de obras. Foram distribuídas 100 caixas com feijão, arroz, óleo de soja, sal, café, sardinha, goiabada e outros alimentos. Por que você veio pegar a cesta aqui na igreja? Porque tem muitas colaborações com nós aqui na rua, ajuda muito a nossas famílias também. Porque eu não trabalho e tenho um problema de pulmão, tenho um papel 12 meses e tudo, eu me trato em Curicica. Tenho 8 filhos, sou separada do marido, não tenho pensão. Eu tô grávida, eu tô desempregada, não posso trabalhar agora, eu tô sem marido. Não tem marido, não tem filho, mas sou aposentada, ganho muito pouco e eu tenho uma doença na perna que eu não posso trabalhar. E mesmo sendo tão pobres e até morando nas ruas, essas pessoas têm direito à festa, com refrigerantes e um bolo de 5 metros, confeitado e recheado de doce de leite e geleia de cassis. Senhor Rui, por que é importante o empresário colaborar com pessoas tão pobres? É muito importante por essa solidariedade, tentar ajudar da melhor maneira possível. E nós aqui, vizinhos da igreja, estamos sempre aqui para participar sempre que for necessário. A Capela Nossa Senhora do Parto coordena outras ações de solidariedade, como o Amparo Maternal, que ajuda mães solteiras. Quem quiser colaborar pode se comunicar pelo telefone 533-9500. Eu adoro bolo, só não gosto muito daquela coisa muito melada em cima do bolo, muito açúcar. Doutor Cláudio, o senhor é presidente de uma sociedade, de uma entidade do governo. Governamental. Qual é a importância da sociedade civil participar dessas coisas? É fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o novo direito brasileiro da criança e do adolescente, ele estabeleceu num dos seus artigos, que é o artigo 88,
que a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, a própria legislação hoje já sugere um esquema de parcerias para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Eu estava vendo um artigo, outro dia, uma carta de um leitor dizendo o seguinte, que esses marginaizinhos que ficam pelas ruas do Rio de Janeiro deviam ser todos mandados para a Amazônia, porque são todos marginais e perigosos. Quer dizer, essa visão de que as pessoas sem meios na nossa sociedade são marginais e são perigosas, o senhor acha que isso ainda vige, quer dizer, isso ainda é a visão que as pessoas têm? É muito forte. A sociedade tem um conceito muito arraigado em relação a isso. Mesmo quando são crianças? Até porque a gente tem uma tendência de querer ficar longe dos problemas, né, que nos angustiam, né, e pelos quais, inclusive, a gente se sente responsável. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que há um sentimento que passa por todos nós, mesmo que a gente não tenha consciência disso, quando a gente vê um menino vitimizado na rua, há um pouco de sentimento de culpa. Né? E a tendência da maioria das pessoas, e isso se reflete de uma forma geral na sociedade, é tentar ficar um pouco livre dessa questão, desse problema. Pois é, agora as pessoas que sabem disso e que não querem ficar livres, o que elas fazem? Elas devem dar esmolas na rua? Não. Devem fazer o quê? A maioria, o sentimento de solidariedade geralmente leva ao cidadão, né, a dar esmolas, né? Mas há muitas pessoas que hoje defendem que esse processo de dar esmola perpetua determinadas situações, né? Todo o mecanismo hoje que a legislação aponta é um mecanismo de tentar, no caso de crianças e adolescentes, aproximar ou reaproximar crianças e adolescentes do seu núcleo familiar e apoiar o seu núcleo familiar. Então, eu acho que o que é importante é que haja participação da sociedade, é preciso que se criem canais para que isso possa ocorrer, para que ela possa colaborar até financeiramente, ao invés de dar diretamente recursos para um menino que está na rua, por exemplo, dar recursos para um mecanismo que possa fazer esse processo, quer dizer, possa tentar reaproximar esse menino do seu núcleo familiar e apoiar o seu núcleo familiar para que esse núcleo familiar possa garantir direitos de crianças e adolescentes. Da forma que sempre se dizia que a gente não pode dar, o peixe tem que dar a vara de pescar. É parecido. Mas de toda forma existe uma tentativa uma tentativa tosca de redistribuição de renda quando uma pessoa dá uma esmola. Em parte é isso, e em parte é um pouco mesmo uma situação de piedade mesmo com aquela situação, com aquela circunstância, né? Uma coisa emergencial de saciar a fome daquele momento, daquele menino naquele momento, né? O senhor acha que seria qual a atitude que uma pessoa na sociedade deve tomar em relação a uma criança? Eu acho que pode procurar, por exemplo, organizações governamentais e não governamentais que atuam com crianças e adolescentes, que resgatam crianças e adolescentes e colaborar com essas organizações governamentais e não governamentais no sentido de que a sua ação seja mais eficaz e possa atender um maior número de crianças e adolescentes. De que forma? Dando dinheiro? Dando dinheiro, se puder participar. Hoje a gente faz uma distinção. O trabalho voluntário ele foi muito propagado no Brasil, principalmente na década de 70. Né? Hoje há uma clareza muito grande que há determinadas situações, no caso de crianças e adolescentes, que nós chamamos de situações de risco social e pessoal, que é o menino, por exemplo, dependente químico, é a menina explorada sexualmente, é o menino que é vítima de abuso sexual ou de violência doméstica, que você precisa dominar uma técnica específica para poder lidar com aquela situação. Então o trabalho voluntário fica mais complicado de acontecer nesses casos, e aí a via financeira é a via que resta. Mas nas ações de natureza mais assistenciais, como creches, né, como outros programas para meninos de outras faixas etárias, onde você tenha que ficar mais brincando com o menino, fazer o menino ser criança, é possível que a colaboração se dê não só pela via financeira, mas por um outro tipo de atividade. Né? Qual é o principal problema da criança no nosso município? Essa criança que não tem meios. Olha, eu acho que a gente sempre discute a consequência das questões, né? Eu acho que, para responder inicialmente a você, depois a gente pode até falar sobre os meninos, a gente teria que primeiro dizer que a questão mais importante são as causas que geram essas situações, que é a questão do desemprego, que é a questão da distribuição de renda, que é a questão da desagregação e desvalorização das famílias, quer dizer, essas questões é que geram as situações que a gente fica lidando no dia a dia, né? Então eu acho que o que é mais
importante de ser destacado e que a gente tenha consciência mais clara é exatamente que essas são as questões fundamentais e sobre as quais a gente tem que estar debruçado permanentemente. É claro que isso não significa que você, porque não consegue lidar com a questão da distribuição de renda, não tem acesso a melhorar a questão do desemprego, cruze os braços diante de determinadas situações. Então, você tem que atuar também com os meninos que já estão vitimizados, né? Realizando ações no sentido de tentar minorar ou resgatar ou garantir um direito que a Constituição estabelece, que é o direito à proteção especial para uma série de situações de crianças e adolescentes. Mas eu queria reafirmar que a questão mais importante são essas questões conjunturais mesmo do país, né? Bom, deixa eu fazer um intervalo rapidinho. Quando a solidariedade ajuda a superar a dor, é o que a gente vai ver no próximo bloco. Espera só um instantinho e o nosso convidado também já está chegando. E estamos de volta com o programa Cidade Educação, hoje abordando o tema a solidariedade e o trabalho voluntário, com a presença de Cláudio Torinho, que é da FIA, e de Rubens César Fernandes, que é da ONG Viva Rio. Prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Bom, continue participando você também pelo telefone 527-3025, pelo fax 527-3403, ou então mande-nos um e-mail para cidade@pcrj.rj.gov.br. E no centro do Rio, um grupo de ajuda mútua se solidariza com pais órfãos. Para os cristãos não existe ninguém mais solidário do que Jesus. Seguindo este exemplo, a paróquia Martin Luther do centro da cidade instituiu o grupo de pais órfãos, para que a solidariedade supere a dor de perder um filho. Só quem já viveu este drama que sabe. O pastor luterano Norbert Ellinger e a mulher dele, Verônica, viveram. O filho caçula, com apenas 2 dias de vida, morreu em junho de uma doença rara, atrofia no coração. Após o choque, a revolta e a depressão, eles perceberam que as tentativas de consolo de parentes e amigos não aliviaram a dor. Informados sobre um tipo de ajuda mútua existente na Europa e nos Estados Unidos, decidiram trazer essa experiência para o Brasil. A melhor maneira de superar a dor de um filho é não ficar sozinho, né? Muitas pessoas se isolam dentro da sua depressão, né? E a família também tem, e os amigos que ajudam no início muito, tem um limite de poder aceitar o luto, de poder compreender o luto, né? Mas para quem viveu um drama de perder um filho, sabe que isso não passa em 3 ou 4 meses, isso demora até anos. Tem pessoas que já perderam um filho há anos atrás e outras que perderam um filho recentemente e que nesse momento, por exemplo, não podem imaginar que um dia essa ferida vai sarar, mas vem numa outra pessoa que é possível continuar a viver com a perda. Então, vendo em solidariedade mútua, eu acho que é possível, aos poucos, aceitar o inaceitável. A igreja é luterana, mas aqui não importa o credo, raça, posição sociocultural ou econômica. O único critério para ingressar no grupo é o desejo de abrir o coração para dar e receber solidariedade. Os pais órfãos se reúnem no primeiro sábado de cada mês, às 19 horas, na rua Carlos Sampaio 251. O telefone é 509-6751. Solidariedade para mim, pessoalmente e como pastor, é a expressão da minha fé em Deus, né? Através da minha solidariedade com outros, eu agradeço a Deus pelo seu amor que Ele tem por mim. Eu não quero merecer o céu por ser solidário, né? Mas esse eu já tenho. Deus já me deu. Eu já sou salvo pela fé, na graça de Deus.
na fé em seu Filho Jesus Cristo. E isso me liberta para eu possa ser solidário com os outros, como Jesus era no seu tempo, tão solidário até morrer na cruz pelos seus amigos. As pessoas são solidárias, doutor Cláudio? O senhor que trabalha com uma área tão complicada, essa história de criança é complicada, né? Tem um lado tão feio. A gente encontra muitas pessoas com potencial de solidariedade muito grande, né? Eu até vendo essa reportagem, me fez lembrar um programa que a gente implantou na Fundação há 2 anos, que é um programa de localização de meninos desaparecidos. Isso, tem uma reportagem, né, no Fantástico ontem, inclusive. Pois é. Eu acho que esse programa é um programa que propicia muito essa coisa da solidariedade e da participação da sociedade, porque ele é um banco de denúncias, onde a gente vai recebendo denúncias de meninos desaparecidos e se divulgam essas denúncias, e a sociedade é que ajuda a localização desses meninos, acabando com histórias de perdas, né? Mesmo que seja uma notícia de morte, para que o luto possa ser vivido, como o pastor ali estava colocando, né? Queria até aproveitar e deixar o telefone do programa de localização de meninos desaparecidos, que é 286-8337. Quer dizer, nós tivemos mais de 750 denúncias e localizamos mais de 400 meninos dessas 700 e tantas denúncias. E é uma forma eficaz de participação da sociedade, importante de participação da sociedade. A gente estava no primeiro bloco falando sobre essa história. Dá esmola, não dá esmola, o que faz com essas crianças na rua? O senhor que trabalha numa ONG, quer dizer, que está muito habituado a ver como é que a sociedade civil se comporta em relação a esses problemas de solidariedade, o senhor acha que dá-se esmola, não dá-se esmola? Como é que a sociedade se comporta? Olha, eu acho que a solidariedade é muita no Brasil, muita. Agora, ela está organizada, está direcionada lá onde a tradição, a história nos condicionou a direcionar, que é na igreja, justamente, como nessa luterana. Então não existe paróquia, não existe igreja evangélica, centro espírita, centro de umbanda, não existe lugar religioso em que a solidariedade não se manifeste de alguma maneira, não é? E aí a questão da esmola é muito pessoal, quer dizer, meio complicado, quer dizer, não dê esmola, tudo é uma relação, né, em que se faz ali na hora, entendeu? Depende. Agora, onde nós não sabemos ainda ser solidários de um modo eficaz, é nesse lugar que você apontou aí, no espaço, digamos, civil, cidadão, na vida pública, nas ruas, nas calçadas, né, na empresa, lá onde a gente trabalha, porque a nossa história dividia muito isso, o lugar da igreja é o lugar de ser solidário. No trabalho, escravidão, entendeu? Se a bondade só fosse o lugar da religião, né? Tivesse lá o seu lugar. Então, no mundo do negócio era pau puro, escravidão, não é? No mundo da política, poder, dominação, grupos armados, né? Lealdade, sim, mas aquela lealdade de a nós tudo, a outros nada, não é? Então, essa ideia de invadir o mundo cívico, né, com esses valores da solidariedade, é uma ideia que tem crescido muito, eu acho, nos últimos anos no Brasil. O Betinho foi o grande personagem dessa passagem, há muitos personagens, muitos Betinhos, né, como a gente dizia, mas ele encarnou isso. Só que ainda carece muito, eu acho, de organização, de saber fazer, de ter os instrumentos, de virar rotina, entrar no dia a dia. Então, no dia a dia, essa pergunta dá esmola ou não, uma pergunta que só se resolve se houver alternativa. Se for naquela de bancar o durão, entendeu? Primeiro que a gente fica com medo, porque o lugar ali do cruzamento tem uma certa troca ali, né? Me dá alguma coisa, senão aquele ambiente de medo. Aí a esmola resolve um pouco desse medo, é uma esmola perversa, mal resolvida. Tinha que ver outros instrumentos, outras coisas que se possam oferecer nas esquinas, mas de um modo muito grande, muito vasto, em que as pessoas todas reconheçam que é uma possibilidade de participar, e elas participam. Porque, na verdade, o Brasil tem, como ela é muito injusta como sociedade, você pelo menos fica vendo o pobre seu semelhante o dia inteiro, né? Você não tem como não vê-lo, né? A gente faz até de esquecer, né? A gente vira pro lado assim. Como ele estava falando. A Isabel Helena Cunha estava perguntando isso, se a gente era contra ou a favor dar esmolas. Já
a Samantha Andréia, ela diz o seguinte: durante 18 anos vinha eu ajudando uma família com recursos materiais e financeiros, mas cada vez que recebia a mãe das crianças em minha casa, ela roubava algo que fosse bobagem. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Os dois podem opinar. Eu acho que era uma relação que ela tinha uma visão da relação e a pessoa que estava recebendo a esmola tinha uma outra visão da relação, né? Quer dizer, acho que a relação não estava estabelecida nos moldes que a pessoa queria estabelecer, né? E eu acho que a gente não pode efetivamente admitir um comportamento desse tipo, né? Quer dizer, ela realmente tem que romper e formar relações. Eu acho que esse movimento, que é um movimento de solidariedade que ela tem, de participação, de tentar ajudar, eu acho que tem que ser repensado, quer dizer, a maneira como ela estabelece esse processo para que seja eficaz. Aí, né? Claro que tem. Tem alguma coisa errada, eu acho. Tem alguma coisa errada aí, ela precisa rever a relação, de repente é nela mesma, sabe? Que às vezes a gente se acha muito bondoso e não percebe, porque a esmola, um dos vícios da esmola, é aquela coisa de cima para baixo, aquela coisa que um dá, o outro recebe, né? Quem dá é generoso, gratidão, né? Exige uma troca assim, palmas, gratidão, elogio, de joelhos, porque está me ajudando. Isso é de uma humilhação revoltante para quem recebe, né? Então, ao mesmo tempo que há gratidão, há também uma certa revolta pela necessidade de merecer, né, essa gratidão. Aí vem um troco. O Eduardo, ele diz o seguinte: estou organizando junto a um grupo de amigos um movimento para levar alimentos aos pobres que dormem no centro da cidade. Mas estamos um tanto receosos quanto à reação dessas pessoas. Vocês já passaram por situações onde a revolta dos pobres geram atritos durante uma ajuda como esta? É o mesmo caso um pouco, não é não? Mas aí é diferente, quer dizer, na coisa de rua, de novo, tem que ser organizado, tem que ser sempre, né? Tem que ser de um jeito que forme a relação, tem que ter regra, vale o que está escrito, isso vale, isso não vale. Quer dizer, a coisa bem organizadinha corre bem. Há muitos grupos que fazem isso, grupos justamente religiosos que têm essa história da ajuda na rua, né? Às vezes uma igreja ali em frente, a sua praça, ali, aquela igreja Nossa Senhora de Copacabana, né? A Praça Cercedelo Corrêa, é um lugar que vem muita população de rua. Vem, ao que parece, lá de Santa Cruz, são moradores da Cidade do Aço. Até volta no fim de semana, porque tem em casa, mas vem garimpar, né, nas praças durante a semana. E há anos que o pessoal da igreja frequenta, conhece, dá um cuidado, forma até uma certa relação. Se essa pessoa está querendo começar um trabalho novo, até vale a pena ele se informar com quem já faz, né? Para não fazer erros já aprendidos, né? Porque isso se faz. Existe, na verdade, um movimento de tentativa de solidariedade, que a gente está vendo, solidariedades meio ghost, meio que não estão dando certo? Existe isso? Quer dizer, a sociedade civil está tentando fazer coisas que ela não consegue? Eu não vou responder pela sociedade civil, acho que o Rubens já disse isso aqui anteriormente. Quer dizer, há uma tradição no Brasil, né, de que os movimentos religiosos, nos espaços religiosos, é que você tem uma manifestação de solidariedade mais organizada, quer dizer, de participação mais organizada, né? E agora estão começando a haver avanços na área governamental e na área da sociedade civil também, onde você começa a ter... Na área governamental, o que está sendo feito em relação a esse avanço de solidariedade? A primeira, essa parceria, né, governo-sociedade civil. Quer dizer, durante muitos anos o governo, até porque o papel na área da criança e adolescente, por exemplo, o papel reservado ao governo era aquele papel mais coercitivo, né, e o papel assistencialista do bom moço era mais reservado às igrejas, né? Então era impossível você ter qualquer tipo de participação da sociedade civil ou movimento de solidariedade por um papel que é repressor, né? A partir do momento em que o Estado brasileiro, o governo, começa a ter um outro tipo de comportamento diante do seu dever, né, trazendo para a ação, né, pública diversos segmentos da sociedade, você começa a ter uma opção de participações voluntárias mesmo, que se agregam a partir da participação das não governamentais, porque as não governamentais elas têm essa capacidade de estar catalisando movimentos de solidariedade com mais facilidade que o governo. Então, na hora que você faz uma ação de parceria
com a sociedade civil, você começa também a trazer um movimento de pessoas isoladamente para esse processo. E a gente pode falar. Eu acho que é assim, você teve grandes movimentos de mobilização de valores da solidariedade, né? A campanha da fome, o Viva Rio mesmo mobilizou muito a cidade. Você tem tido isso. Agora, o que tem faltado, eu acho, é a multiplicação de trabalhos bem feitos. Entendeu? Porque na hora H, cada problema desse exige um cuidado que é muito próprio, que é muito específico. Por exemplo, você procura padrinhos para crianças que possam sair da rua. A gente, em 94, fez uma campanha junto com o município chamada Vem Pra Casa Criança. E uma das ideias era apadrinhar. Não é? Lançou-se a ideia do apadrinhamento, em um mês tínhamos 200 padrinhos já cadastrados, dispostos a dar um salário mensal, não é? E querendo afilhado. Agora, o afilhado tinha que estar morando com alguém, que era a própria família, não é? Voltando então da rua para sua casa, ou uma família substituta. Agora, esse caminho de volta é trabalho de artesanato psicológico, social, muito caso a caso, porque cada menino daquele, menina, tem um drama em casa, por isso que foi embora para a rua. Então, para voltar e ser aceito, ser refeita essa relação, é caso a caso. Uma família substituta, mais ainda. A família tem que aceitar uma série de regras, ele também se encontrar. E para isso dar certo, precisa um tipo de acompanhamento personalizado, entendeu? Porque então você faz a campanha grande, 200. Agora, para achar aquelas 200 famílias que vão fazer, aí que eu acho que falta nas organizações da sociedade civil essa competência específica. Porque uma criança de até 7 anos de idade é uma situação, a novinha até 3 é outra, de 7 a 10 é diferente, 12 a 17 é pau puro, é adolescente. Nós que temos filho adolescente sabemos como é diferente o adolescente da criança. Então, para cada situação dessa, o que vai mais para o trabalho, o que vai para outra família substituta, cada situação, o que já está dependente químico, o que já virou bandidinho, entendeu? Está no risco de virar bandidão. Nesse caso aí, entra o papel do governo ou não? Sempre eu acho. Acho que o governo é fundamental, abrindo espaços, criando alternativas, mas acho que também as organizações, as igrejas, ONGs, associações, que se especializem mais em algum aspecto dessa coisa. Acho que falta profissionalismo. Não tem muita picaretagem, porque todo esse problema, toda essa área assistencialista, a gente acaba com medo de haver muita picaretagem em relação, sobretudo às ONGs. O governo, mal ou bem, a gente tem que, de uma certa forma, são coisas públicas, mal ou bem, ter controle. Como é que andam as ONGs? Olha, eu acho que é um mito muito grande em torno disso, da filantropia, no seguinte sentido. As ONGs, para elas sobreviverem, elas têm que viver de projeto. Ela tem que ser capaz de convencer alguém, o governo, alguma indústria, alguém de fora, de dentro, a financiar algum projeto. Então, de alguma maneira, ela fica presa àquele projeto. Se ela consegue demonstrar que está fazendo alguma coisa, entendeu? Ela sobrevive. Se não, ela acaba afundando e não dá certo. Então, você engana alguém por um tempo, você faz alguma pilantragem, mas isso não dura. Eu acho que é um processo de seleção muito pesado entre as ONGs. Eu queria complementar isso que o Rubem está dizendo. A Fundação, por exemplo, tem quase 300 convênios com organizações não governamentais. E a nossa experiência é muito boa. Claro que você pode ter um caso isolado e tal, não sei o quê, mas é do processo de depuração que ele estava se referindo. Mas, de uma forma geral, a grande maioria das organizações não governamentais realizam um trabalho muito bom. Eu queria reafirmar também isso que ele estava colocando, que a gente tinha falado no primeiro bloco antes dele chegar, a coisa do trabalho especializado. É muito bom que isso seja reafirmado, não é? Quer dizer, há uma necessidade, principalmente naquelas situações mais graves, que a gente chama na casa de crianças e adolescentes, situações de risco, de um trabalho muito técnico, muito especializado, até porque os casos são muito específicos. Você não basta boa vontade, nem desejo de ajudar. Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa em 1996 sobre meninos de rua. O Betinho tinha feito uma em 91, mais ou menos assim, nós fizemos uma em 96. Em 10 municípios, mas aqui no município de Rio de Janeiro nós cadastramos às 4 horas da manhã 308 meninos de rua. E aí, por exemplo, alguns dados importantes. Por exemplo, 80% desses meninos de rua já estavam há mais de um ano na rua. O que significa o seguinte, as respostas para os programas que estavam acontecendo, eles estavam afetando o menino que estava há pouco tempo na rua. Mas o menino que já está mais estigmatizado, está há muito tempo na rua, você precisa ter outros mecanismos, outras abordagens para poder ter eficácia. 60% dos meninos que nós entrevistamos se declararam usuários de drogas, dependentes químicos.
Então, quem pensa que consegue abordar essa questão sem passar pela questão da dependência química, por exemplo, certamente vai cair num grande erro, porque vai até conseguir seduzir o menino, tirar, mas daqui a pouco ele está voltando para a rua para poder ganhar dinheiro, dia de uma forma estúpida com um tiro na boca na praia do Leblon. Quer dizer, ele era um menino de abrigo. Deixa eu passar o telefonema do Hélio, do Flamengo. Hélio, você telefona pra gente? Boa tarde, pode falar. Boa tarde, alô. Pode falar. Boa tarde. Não, eu queria falar o seguinte, eu queria me perguntar mesmo o seguinte, o que a gente vê hoje sobre esses problemas sociais, de ajuda, pelo próprio governo e tudo, o que eu tenho visto e notado, não sei se... Semana passada eu vi uma opção de artista da Globo, e ajuda dali, outro daqui. Esse rapaz, uma pessoa que colocou agora há pouco tempo, porque eu fui ajudar lá de noite os pobres, mas tenho medo de ser agredido por ele e tudo. Eu acho que o espírito aí tem que ser outro. Eu acho que o que acontece, o que eu quero dizer, é que está acontecendo muito assim, parece que uma autoafirmação, uma necessidade de todo mundo estar dizendo, olha, eu estou ajudando, eu estou colaborando, aquela distância, aquela coisa. Eu acho que a coisa não passa bem por aí não. Eu acho que a gente tem que ver essa miséria que está aí. As coisas não vão progredir se a gente não ir fundo na coisa. Ou a gente faz ou não faz. Ou a gente não quero dizer que não tem muita gente ajudando, que se não fossem as pessoas anônimas que ajudam, as coisas seriam bem pior. Se a gente depender do sistema, vai ser uma coisa difícil. A gente está vendo como é que está a situação. Mas eu acho que as pessoas hoje são mais assim, artistas, pessoal, de modo geral, ou empresários, estão muito assim, dando uma satisfação. Olha, eu estou ajudando, eu colaboro, tá lá, dou meu dinheiro, ajudo, faço isso. Ajuda o pobre, como se pobre fosse uma coisa rotulada, fosse uma coisa, e não uma coisa que a gente já sabe por que existe, né? Essa distorção toda social, econômica, política. Aí, sabe, então eu não quero criticar ninguém, eu quero apenas dizer, dar uma opinião, dizer o seguinte, eu acho que as coisas devem ser mais espontâneas, mais verdadeiras. Tentar realmente fazer a coisa, não enganar. Você acha... Obrigado, Hélio. Nada, tchau. De toda forma, continuando ao que você estava falando em relação ao que ele está dizendo, se sente isso? Existe uma espécie de atitude das pessoas de fingirem que estão querendo ajudar os outros? Eu acho que não. Ele vai me desculpar. Eu acho que parte da resolução do problema que ele está apontando, que é muito verdadeiro, é justamente todo mundo investir no social, não só ficar esperando o governo. Eu acho que tem que esperar do governo, cobrar mais do governo, mais social, mas há que cobrar muito de nós todos. Quer dizer, a responsabilidade é realmente nós todos. É fisicamente nossa. Isso entra no PIB. Isso tem a ver com a sociedade se mexendo para transformar essa situação e abrir perspectivas de mobilidade, de movimentação positiva. Eu acho que só a denúncia é muito pouco. Acho que tem que denunciar, mas muito além dela, um investimento. Hoje até a Constituição de 88, particularmente nesse capítulo sobre criança e adolescente, deixa muito claro quando diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, e nessa ordem, porque o legislador poderia ter colocado, é dever do Estado, depois da sociedade e depois da família, mas fez questão de colocar primeiro da família, depois da sociedade, depois do Estado, garantir uma série de direitos consignados na legislação a crianças e adolescentes. Então, isso efetivamente tem que se tomar consciência de que é dever de todos nós mesmos. Eu estava lendo um artigo sobre solidariedade e a respeito daquilo que você estava falando, que é da participação das empresas, inclusive, né, que não é mais só nas igrejas, e o empresário dizia, eu dou o que eu tenho de mais precioso, que não é o meu dinheiro, que é meu tempo. E as pessoas também têm que se tocar um pouco que existe isso, né? Deixa isso por intervalo, na volta a gente fala. No próximo bloco, nós vamos conhecer a aldeia SOS. Você espera só um instantinho? Até já. Estamos de volta com mais um programa Cidade Educação e hoje estamos abordando o tema solidariedade e trabalho voluntário. Continue participando, faça perguntas ou comentários pelo telefone 527-3025, pelo fax 527-3403, ou então mande-nos um e-mail para cidade@pcrj.rj.gov.br. Antes de a gente passar a reportagem, deixa eu passar o fax do Wilson, que diz o seguinte, ele é de Del Castilho.
A caridade sistema não acaba estimulando a indolência e a pobreza comportamental, mantendo os vínculos clientelistas da política com as pessoas, desestimulando a mudança necessária no sentido da responsabilidade pelo seu próprio destino e a formação de empresas para a absorção desses grandes contingentes de indivíduos? Está mais complicado do que o elo de coisa, mas está um pouquinho no mesmo tom, não está não? Deixa eu dizer que isso é uma possibilidade. Eu acho que essa crítica já foi muito feita, não é? E tem a sua razão de ser. Só que não é a única possibilidade. Eu vou dar um exemplo. Não é? O problema de todo esse pessoal, jovem e adulto, que não terminou o primeiro grau. Isso é uma coisa assustadora, que o Brasil está chegando, né? Onde, aí, no final do século, milênio, e com a maioria dos seus jovens e adultos sem primeiro grau. No estado do Rio, são 60% dos jovens e adultos não têm o primeiro grau completo. 60%. Chega a idade adulta, tremendo problema social a ser enfrentado, não é isso? Aí a Prefeitura do Rio tem um programa chamado Programa de Aumento de Escolaridade, PAI, né? Em que ela estimula cursos rápidos de formação para terminar o primeiro grau. E o Viva Rio justamente foi parceiro desse programa. Já tem mais de 9 mil alunos, tá, jovens e adultos, em favelas do Rio. Agora, só foi possível porque esse programa foi instalado em associações comunitárias. E aí, associação de morador, igreja, clube, rádio pirata, que tem muita, organizações de dentro da comunidade e que justamente vem com essa motivação toda do voluntariado, da caridade, etc. Agora, o programa ali dentro é profissionalizante, tem um sentido profissional. Então, não são coisas contraditórias. Está enfrentando um problema social grave, que é o problema da educação, não é? Graças à combinação do profissional com essa caridade, esse espírito voluntário. Essas coisas precisam ser mais casadas, eu acho, entendeu? Então, as entidades de favela põem um ardor enorme, as alas são mobilizantes, viram focos culturais, ao invés de ser aquela coisa desesperada do supletivo no fim do dia, entendeu? Todo mundo cansado para fazer um exame não sei aonde, entendeu? Ao contrário, cresce o número de alunos, não tem evasão, tem invasão. Começa com o número X, termina com o número maior. E o nível de aprovação é estupendo, né? Muito bom, justamente por essa dimensão da motivação. Tem campanha de doação de sangue, tem campanha do Natal Sem Fome, tem campanha da enchente, se Deus quiser agora, no verão, a gente vai estar muito trabalhando essa coisa do voluntariado na prevenção de desastres, entendeu? Você combina campanhas com uma coisa muito profissional, que é de formação. Não é mole, ciência, geografia, história, português, matemática, tudo profissional, com a caridade. Então eu não vejo, o voluntariado, então eu não vejo como coisa contraditória não. O segredo justamente é casar. Quando eu dizia que precisa de maior profissionalismo no trabalho das associações e ONGs, ia nessa direção, é casar a sala de vasta tradição de caridade, que é nossa, muito nossa, com um profissionalismo maior e um direcionamento que tem a ver com políticas públicas. Aí o governo é um grande orientador, porque ele permite você fazer coisas numa escala maior. A gente não tem escapatória, não. Tem que casar essas a gente coisas. vai ter que trabalhar mesmo, não vai ter jeito. Eu queria dar um exemplo que absorve um pouco a preocupação dele, porque, como o Rubem colocou, é um negócio complicado mesmo, né? Quer dizer, o assistencialismo contínuo e tal também leva a um certo processo de acomodação. O difícil é você achar um meio termo, quer dizer, até onde você deve manter um auxílio, né, para que esse auxílio não seja um auxílio imobilizador de que haja um processo de ascensão, de desenvolvimento social de uma determinada família. Nós estamos fazendo um programa agora, você sabe que os abrigos que existem de uma forma geral, não só do Estado, do município, das organizações não governamentais, até por uma questão cultural, a leitura do atendimento é uma leitura de institucionalização, quer dizer, de ficar com o menino e trabalhar o melhor possível com o menino. Não é ainda uma leitura de reintegração familiar, que é o que a legislação preconiza e o que é correto. Então, lá na Fundação, para a gente vencer até essa questão cultural, que é uma questão do servidor público, que é uma questão da pessoa que trabalha no não governamental, nós vamos buscar uma instituição que não tem experiência com o trabalho em abrigo, só tem experiência com o trabalho em família. E contratamos essa instituição exatamente para ela fazer esse movimento contrário, quer dizer, dela desinstitucionalizar os meninos. Quer dizer, e aí nós começamos a discutir isso. Bom, nós vamos demorar um tempo, vamos estudar cada caso, ver quando é possível a reintegração, ver quando é possível esse processo acontecer e aí ajudar a família durante um tempo. Qual o tempo?
Quer dizer, essa resposta não existe. A família ela tem que ser ajudada em cada caso. Então, a maneira como a gente conseguiu contornar essa questão foi juntar esse programa ao formalismo do judiciário. Quer dizer, na hora que a gente reincorpora um menino a uma família, né, reintegra o menino numa família, a família assina um termo de responsabilidade diante ao juiz que vai garantir os direitos. E nós nos comprometemos durante um determinado período a manter um determinado auxílio, que não é só auxílio financeiro, não. É auxílio no sentido de tentar qualificar melhor o chefe da família, tentar arrumar um emprego, tentar resolver situações da família para que ela possa efetivamente, num determinado momento, poder garantir isoladamente os direitos dos meninos. Né? Bom, elas existem em mais de 100 países e provam que solidariedade é um sentimento que ultrapassa fronteiras e supera a barreira da língua. São as famosas aldeias SOS. Em 1949, o austríaco Hermann Gmeiner fundou a primeira aldeia, preocupado com as crianças órfãs em consequência da Segunda Guerra Mundial. Hoje, são 343 aldeias com 215 mil filhos sociais em 164 países. No Brasil, existem 14 aldeias e no Rio, 2. Esta, em Jacarepaguá, é a maior do país. Tem campo de futebol, quadra de esportes e muito espaço para travessuras, como se lambuzar de manga, que eles mesmos colhem. Em breve, vão poder colher também verduras na horta que 2 estudantes construíram com eles. Na Alemanha, as jovens estudam arquitetura e paisagismo. Aqui, pegam no pesado. Jéssica disse que ganharam 5 quilos de peso em músculos e por causa da comida brasileira. Gosto muito. É bem melhor do que na Alemanha, porque o próprio tempo é mais agradável. Além disso, eu não fico sentada no escritório, o que ao mesmo tempo me distrai. Jéssica, por que escolheram a aldeia SOS para trabalhar? Aus dem Grunde, weil es etwas Sinnvolles ist. Por uma simples razão. O trabalho aqui dá sentido à minha vida. Ao mesmo tempo, me abre novas perspectivas. Além disso, aqui é mais interessante do que ficar sentada num escritório na Alemanha de 8 às 4 da tarde, diante de um computador. Nem todos são órfãos. Chegam aqui através do juizado de menores. Nesta aldeia são 109 crianças e adolescentes que moram nas casas de 2 pavimentos com 4 quartos. Cada família tem uma mãe social, na maioria das vezes viúva ou solteira. Onise da Silva é a mãe mais antiga da aldeia de Jacarepaguá. Tem 32 anos de experiência nesta função e ainda tem muita paciência e carinho para dar. Nós temos que fazê-los nossos filhos para lidar com eles, porque eles passaram momentos que nós não passamos. Então nós temos que fazer nossos filhos mesmo, de verdade, para poder lidar com eles, ele sentir que você gosta dele. Se ele não sentir, você não faz nada, não consegue nada. Ele tem que sentir que é amado aqui dentro de verdade. São 14 mães, mas pai social só um. Nós reproduzimos dentro da aldeia um lar com uma mãe social, com 9 crianças, irmãos biológicos ou sociais e com a figura paterna que, no caso, na aldeia é feita por mim. Então, a rotina das crianças dentro da aldeia é uma rotina de uma família, né? A criança é encaminhada à escola todos os dias, a criança é incentivada a estudar, a fazer cursos profissionalizantes, a realizar tarefas esportivas e dentro de casa existe uma grande cooperação das crianças com a mãe. Por ser uma família numerosa de 9 crianças, eles cooperam nas atividades da casa, né? As tarefas de lavar, ajudar a lavar a louça, cuidar do menor. Quando a mãe tem que ir ao médico com a criança que está doente, os outros cuidam da criança que fica em casa. Então é uma rotina mesmo de um lar, de uma família comum que a gente tem lá fora. A arte é um meio de expressão e uma porta para a comunicação com o mundo. As psicólogas Tereza de Araújo e Maria Guedes Ferreira coordenam o CRIARTE, para a criança reverter a situação passiva de vítima para a posição ativa de produtora. E a aldeia se abre também para jovens do bairro, que integram a banda de música sob a regência do maestro Marco Aurélio Silva.
Olha só, a Maria de Lourdes, da Tijuca, ela pergunta para o Rubens César Fernandes quais são os principais projetos em desenvolvimento do Viva Rio. Aliás, tem uma outra pergunta, porque a Rita Torres também pergunta como é que ela pode, do centro, ela pergunta como participar como voluntário do Viva Rio, aonde é que ela tem que se dirigir. Olha, liga para 0800 25 2001. 0800 25 2001. Não é difícil. Não é difícil. A gente está trabalhando muito em educação de jovens. Então, jovens e adultos, mas o foco principal é jovem. Trabalhando muito também em educação esportiva, né? Estamos aí com mais de 20 mil alunos em diferentes núcleos pela cidade inteira, aliás, no estado inteiro, 34 cidades do estado, de modo que há um espaço enorme de trabalho com crianças e jovens nessa faixa da educação, não é? Estamos também trabalhando na área de segurança pública e direitos humanos. Eu acho que agora esse trabalho vai aumentar bastante, espero, e com mais frutos, não é? Então, quem tem alguma competência por aí também tem muito a ajudar. E nessa área de apoio às vítimas, porque cada família vitimada é uma ferida que fica, né? Isso foi dito aí pelo pastor luterano. Então, há um campo enorme de trabalho nas comunidades, temos de uma aproximação com as famílias vitimadas, né? E tem trabalho também na área de desenvolvimento, mais econômico, crédito, cooperativa, coisas assim. Então, acho que tem trabalho para todo tipo de qualidade, sabe? E quando a gente mesmo não faz, a gente está hoje com uma relação são quase 500 instituições numa rede de apoio mútuo e tal, e de projetos, de modo que certamente haverá alguma entidade da nossa relação que pode aproveitar um voluntário. O trabalho de alguém, né? É só ligar para aquele número. Ok. Olha só, a Nicole de Jacarepaguá pergunta o seguinte: ouvi com muita tristeza um juiz de menores dizer que depois que o jovem assume a rua e entra para a delinquência, é impossível recuperá-lo. O senhor concorda com isso? Eu não digo que seja impossível, mas que é um processo difícil de resgate, é um processo muito difícil. O senhor conhece crianças recuperadas? Há várias crianças recuperadas. Eu acho que não pode dizer de ninguém que não seja recuperado, claro. Sabe? Isso é condenar a morte. É claro. Chegou perto, viu, conversou, acompanhou, né, sofreu junto, entendeu? Essa questão da vida e da morte é muito mais radical. Eu acho que, em princípio, todos são recuperáveis, entendeu? Tá até os malucos mais desesperados, horrorosos que tem por aí, né? Alguma esperança há, entendeu? Em algum lugar, nem que seja dentro da prisão. Mas há esperança, eu acho que para todos. Ou a gente acredita nisso ou começa a executar a torta e a direita. Já que a gente falou do Viva Rio, vamos falar um pouquinho da FIA. Quais são os principais projetos da FIA? Bom, nós estruturamos a fundação com programas para cada situação de risco social e pessoal, né? A primeira situação são meninos desvinculados da família. Então, nesse sentido, a gente tem o programa de localização de meninos desaparecidos, que anteriormente eu já tinha me referido, e todo um sistema de abrigos, muito na linha do que nós vimos agora no vídeo, né? Quer dizer, a legislação estabelece que hoje o abrigo deva ser uma unidade de atendimento o mais próximo possível à ambiência familiar, quer dizer, de atendimento personalizado, a pequenos grupos, sem romper as estruturas de relação familiar entre meninos. Então, esse é o programa de abrigos. Depois nós temos a segunda situação de risco, que são meninos vítimas de maus tratos, quer seja por violência doméstica, quer seja por abuso sexual. Nesse sentido, nós montamos 7 centrais de recebimento, tratamento e encaminhamento de denúncias da sociedade contra a questão dos maus tratos contra a criança e adolescência. Uma no Rio de Janeiro, uma em Niterói, uma em Araruama, uma em Campos, uma em Friburgo, uma em Nova Iguaçu e uma em Volta Redonda. Depois, a terceira situação de risco é a questão da exploração sexual. Nesse sentido, a gente montou, em convênio com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, uma central nacional de recebimento de denúncias, que é uma linha 0800, que recebe denúncias do Brasil inteiro e que no primeiro ano de funcionamento recebeu aproximadamente 1.200 denúncias, apesar da pouca divulgação que esse sistema de denúncia existe, né? E ele recebe e retransmite para centrais de defesa de direitos nas diversas unidades da federação para que sejam apurados. Eu tenho o 0800 aqui, deixa eu pegar aqui. 0800 99 05 00. Ele é montado pelo governo, ele é mantido pelo governo federal, foi montado e mantido pelo governo federal e funciona para o Brasil inteiro.
A quarta situação de risco é a questão da exploração de trabalhos de crianças e adolescentes. Nesse sentido, o projeto mais significativo que nós fizemos, e aí não foi a FII isoladamente, foi o governo do estado, junto com o governo federal e as prefeituras, foi naquela região do norte fluminense, na região de plantação de cana-de-açúcar, onde nós fizemos primeiro um cadastro de meninos, cadastramos 7.200 crianças e adolescentes explorados no trabalho, e as mães que retiraram os meninos do trabalho e colocaram na escola recebem bolsas de R$40 dados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Então nós retiramos 4.600 meninos do trabalho explorado naquela região do norte e noroeste fluminense. A quinta situação de risco é a questão da dependência química. Em relação a isso, a gente fez um programa estadual de dependência química, que é composto por 7 unidades de atendimento ambulatorial, 2 no Rio de Janeiro, uma em Niterói, uma em Friburgo, uma em São João do Meriti, uma em Caxias, uma em Volta Redonda, e uma unidade de internação aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro, que atende só os casos mais graves, quer dizer, aqueles casos de dependência química, que são encaminhados por juízes e conselheiros tutelares para as nossas unidades de atendimento dia, e que são avaliados como extremamente graves, são encaminhados a essa unidade de atendimento em metodologia de internação em Guaratiba. E a última coisa que eu gostaria de colocar, a situação que eu gostaria de colocar é para os meninos infratores, particularmente os meninos que entram na questão da infração por conta do tráfico, né? Hoje, até por um entendimento que existe de que o menino que participa do tráfico, como o tráfico, o delito de tráfico é análogo ao crime de tráfico, e o crime de tráfico é um crime hediondo, então o tratamento deva ser hediondo, a gente está tentando desmistificar essa questão, porque há várias participações na questão do tráfico. Quer dizer, você não pode tratar um adolescente que está com uma metralhadora na mão e é dono da boca de fumo, como você vai tratar um olheiro, um vapor, um fogueteiro e daí por diante. E o que hoje acontece é que esses meninos são pegos e são levados para o Pátio Severino, que é onde eles ficam aguardando o julgamento, são julgados e pegam ou medidas socioeducativas de privação de liberdade ou de semi-liberdade. E como não tem periculosidade quase nenhuma, né? Rapidamente eles são avaliados pelo próprio juiz que o privou de liberdade, que está em condições de conviver novamente em sociedade, e ele volta exatamente para o espaço que o aliciou. E todos os fatores de sedução e coação, né, permanecem lá. Esse menino vai reincidir. Então nós fizemos uma proposta, o doutor José Gregório, secretário nacional de Direitos Humanos, e nós estamos fazendo um projeto experimental aqui para 200 meninos. Quer dizer, quando o menino está para sair do sistema, a gente aplica uma medida de proteção que tem como base inicial afastar o menino da comunidade que o aliciou, colocá-lo junto com um parente. Né? Porque é você muito tira da família complicado. ao mesmo tempo, né? Depende um pouco, quer dizer, a família pode ter contatos e tal, né? E a gente está tratando a dependência química desses meninos, até porque a maioria dos meninos que participam do tráfico são também dependentes químicos. 8, por exemplo, preferiram ser camelôs. A gente está fazendo os meninos serem camelôs, a gente está viabilizando uma alternativa de vida para eles. Eu não quero que eles sejam bons meninos, eu quero que eles construam não para o tráfico. Isso. Então é a primeira iniciativa concreta que a gente está fazendo de combater o processo de aliciamento de meninos pelo tráfico. Bom, deixa eu pedir desculpas a vocês que eu estou interrompendo, mas também ao Osmar Vargas e ao Nazário Brandão, que a gente não pôde passar o fax de vocês no vídeo, mas eu passo para os dois diretamente, porque a gente está chegando ao final de mais um programa Cidade Educação, que hoje falou sobre a solidariedade e o trabalho voluntário. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados, Cláudio Saraiva, presidente da FIA, muito obrigado, doutor Cláudio, Rubem César Fernandes, doutor Rubem, secretário executivo do Viva Rio. Obrigado a você também, telespectador, que participou, telefonando para o programa, mandou fax e tudo. Segunda-feira que vem, estamos de volta. 2001. 1999 ainda. Não, falta muito. A todos um feliz ano novo, hein? Uma boa semana de trabalho. Até segunda-feira que vem. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do Rio, que é de gostar. Rio tanta cor, Rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o Rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode,
reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as batidas do coração. Rio tão gostoso, assim carnoso, me faz sentir tão pecaminoso. Sou moço guloso, é de viver, vou viver no Rio até morrer. Rio me provoca como um poema, me prende e faz mais um carioca.